E aí, eu sou o Gabs e absolutamente eu não sei como começar esse vídeo, mas eu quero reformar meu quarto. Recentemente eu me mudei da casa dos meus pais pra poder morar sozinho. Na realidade, eu ainda dependo deles pra algumas coisas básicas, mas certamente agora eu tenho um lugar pra chamar só de meu. Bom, antes de sair da casa dos meus pais eu já tinha planos de pintar meu antigo quarto e eu queria pintar ele com cimento queimado, já que é de fácil aplicação e a textura é algo que fica incrível. Eu já tinha comprado as tintas e tinha feito uma leve aplicação para ver como ia ficar, mas de certa forma eu precisava ver como o quarto ia ficar por completo. Para isso eu utilizei um jogo, que é o Magic Setup, e com ele eu tive uma pequena base de como o quarto ia ficar. Meu plano principal era pintar 3 paredes de azul, o azul petróleo, que é a tinta que eu comprei, e também aplicar alguns papéis de parede preto fosco. Só que, não surpreendentemente, eu não fiz as contas da parede e também do papel, do tamanho do papel, e acabou que a quantidade de papel que eu comprei não ia suprir toda a necessidade, ou seja, ia ficar faltando um pouco. Então, uma parte da parede ia ficar sem o papel de parede preto. Bom, aqui já com o My Dream Setup aberto, eu tenho o modelo de como vai ficar o quarto. E, bom, a princípio eu queria pintar essas 3 paredes com as tintas, já que eu tô pensando também na economia das tintas para não faltar. E eu acho que se for para pintar as 4 paredes todas de azul, não vai ter algo que não vai ficar tão legal. Então, pra mim, eu acho que fica mais da hora pintando essas 3 paredes e a outra passando os papéis de parede preto. A princípio pintar e posteriormente passar o papel de parede na parede, mas como eu já disse, vai ficar faltando papel de parede, então provavelmente essa parede ou esse pedaço da parede vai ficar sem o papel de parede. A princípio é pra ficar assim. Em cima, no teto, eu planejo pintar até uma certa parte da parede, já que o teto vai ser forrado, ou seja, eu vou colocar PVC. As portas eu não sei exatamente o que eu vou fazer, já que são portas antigas e provavelmente eu posso acabar envelopando elas com algum papel de parede branco para ficar mais ou menos assim, já que eu acho que se for para colocar papéis de paredes pretos vai ficar estranho, vai ficar muito dark. Bom, os interruptores eu tenho planos para colocar uma tomada inteligente aqui e uma tomada com interruptor inteligente aqui. Para essa parede eu pretendo colocar alguma decoração, como alguma prateleira, alguma coisa do tipo que fique interessante, para não ficar vazia. Mas se bem que vazia também fica bonito. Isso aqui é para simular o roteador que vai ficar na parede. E, bom, o setup basicamente vai ficar desse jeito. Futuramente eu pretendo comprar um pegboard para poder colocar numa das paredes. Provavelmente se eu for colocar nessa parede ele vai ser preto. Mas se for para colocar nessa parede aqui, ele tem que ser obrigatoriamente branco, já que é para dar um contraste a mais. Diferente da tinta comum, a tinta de cimento queimado não é propriamente uma tinta, é basicamente uma massa parecida com massa corrida e ela tem uma fácil aplicação em superfícies. Então, você utiliza uma espátula, eu utilizei uma espátula de silicone, porque era melhor do que usar uma espátula de metal, já que ia arranhar a parede e não era isso que eu queria. Então, eu consegui uma espátula de silicone e ela me acompanhou em todo o processo. Na primeira aplicação da primeira parede, eu acabei utilizando, acho que um pouco mais do que eu deveria. Como ainda estava pegando o jeito de como fazer, não ficou totalmente econômico como eu pensava que ia deixar.
Tanto que na segunda parede eu não utilizei tanta tinta para poder fazer ela. Primeiro porque tinha a porta e segundo porque a parede era um pouco menor em questão de centímetros. Mas ainda assim eu consegui fazer de um jeito que economizasse mais tinta. Bom, no final das 3 paredes eu consegui deixar uma quantia razoável de tinta dentro do balde. Eu havia comprado 2 baldes de 5 litros, eu acho. E esses 2 baldes eu utilizei um balde e meio para poder fazer 3 paredes. Então eu passei 2 demãos em cada parede e as paredes ficaram totalmente do jeito que eu estava imaginando. Vale ressaltar que as paredes que foram pintadas, nenhuma delas eram paredes totalmente lisas, ou seja, não tinham gesso ou massa corrida para poder facilitar na aplicação. Eram paredes até que ásperas. Embora elas tivessem já tinta, elas já eram pintadas, mas ainda assim não eram propriamente paredes lisas. Então, isso, além de dificultar um pouco na aplicação, acabou que teve algumas partes que necessitaram usar um pouco mais do que o necessário para poder cobrir elas. Em alguns lugares das paredes haviam rachaduras e nessas rachaduras eu precisei sim colocar gesso. Em alguns buracos também, mas cerca de 95% das paredes foram utilizadas somente a tinta, ou seja, o cimento queimado. E foi exatamente isso que eu utilizei, um pouco de gesso e cimento queimado. O que mais me chamou a atenção no cimento queimado, além da própria textura que ele deixa, foi realmente a aplicação, já que é simples e fácil. Você passa uma primeira demão, que é a demão totalmente aleatória, uma demão cobrindo todos os cantos, e posteriormente você vem com uma segunda demão, que você vai cobrindo todos os buracos que não tem tinta. E isso é o que dá o tom do claro e do escuro. Porque na segunda demão você passa cobrindo as partes que ficaram sem tinta e acaba também passando já por cima da primeira demão. E aí dá a tonalidade mais escura. Aqui eu já estava passando a primeira demão na segunda parede, que era justamente a parede que eu gastei menos tinta, mas já dava para ver como ia ficar o resultado tirando a base na primeira parede, já que ela sim tinha sido feito as 2 demãos. E esse é o resultado das 3 paredes pintadas. Bom, eu tive que desmontar todo o setup para poder montar dentro do quarto novamente, porque eu vim adiando a pintura fazia já um bom tempo. Como eu havia falado, uma parte da parede ficou sem o papel de parede preto, porque o Eugênio não comprou a quantidade correta. Mas depois eu consegui aplicar mais um pedaço e ficou faltando só o finalzinho para poder completar toda a parede. Bom, como eu também já tinha falado antes, eu ia pintar
a altura até certo ponto, já que eu ia precisar do forro, porque querendo ou não, aqui na minha casa ela faz muita poeira. Tanto que eu aproveitei que o setup estava todo desmontado para poder limpar a poeira que estava dentro, porque aqui realmente faz muita poeira e eu preciso muito desse forro o quanto antes. Mas enquanto eu vou adiando isso, eu consegui montar e deixar tudo no ponto certo. E mesmo sem estar tudo no 100%, o quarto totalmente reformado, já deu um visual totalmente diferente do que era. E, bom, eu gostei. Não tá 100% ainda, como eu já disse, mas já tá se encaminhando para algo bem legal. E eu queria também dar os créditos ao Guimas, já que foi graças ao canal dele que eu conheci o My Dream Setup, que foi também uma peça essencial para poder colocar esse projeto em prática. Então, esse foi o vídeo e eu tentei gravar todas as etapas da melhor forma possível. Algumas partes não ficaram exatamente como eu queria, mas como eu não tenho uma câmera de POV ou algum suporte para celular, eu tive que dar uma bela improvisada, mas ficou muito próximo do que eu estava imaginando. Bom, esse foi o vídeo e eu acredito que o início de uma realização de um sonho que eu tinha desde criança. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.